acho que sempre foi uma coisa assim meio de minha, assim. Eu sempre quis essa área, sempre fui ligado, especialmente à televisão, sempre tive essa vontade. Meu pai trabalhou algum tempo em televisão, não diretamente em emissoras de TV, mas em produtoras. Então eu acho que o interesse surgiu disso, foi uma coisa meio que de família. Meu pai sempre gostou dessa área e aí eu meio que abracei. Então acho que eu não tinha outro caminho senão seguir pelo jornalismo. Faculdade é sempre um problema, né? Porque sempre tem aqueles trabalhos, aquelas coisas que nunca dão certo. Às vezes tem alguma coisa que te incomoda, às vezes tem algum professor que fala alguma coisa. Mas eu acho que eu nunca tive esse problema assim de desistir, porque eu sempre tive um objetivo muito claro. Pra mim, a faculdade era apenas para eu ter meu diploma e para eu ter a base, que o resto eu ia fazer sozinho. Então, eu tive grandes problemas. O período que eu fiquei na Band News FM foi assim, foi a minha entrada no Grupo Bandeirantes de Comunicação, mas foi assim, eu jamais imaginei que eu fosse fazer rádio, pela minha voz, enfim, por uma série de questões, mas o rádio me pegou, me apaixonei por rádio, assim, é uma coisa maluca. Rádio, você tem a resposta de momento das pessoas, as pessoas mandam mensagem, se você fala alguma coisa, vamos participar e não sei o que, chove mensagem, as pessoas dão ouvido à sua opinião, ajudam a construir a notícia. Então assim, eu me apaixonei verdadeiramente pelo rádio. E o retorno que o rádio me dava, muita gente hoje lembra de mim pela rádio. Então é assim, um reconhecimento muito interessante. Rádio é uma grande escola, não só pro ao vivo, que te dá uma capacidade de improviso muito boa, mas no geral, para você conhecer como é o jornalismo do dia a dia. O rádio é mais dia a dia talvez que a TV, porque a TV você tem que ter um tempo para parar para fazer imagem, não sei o que, o rádio é um momento. Fui galgando espaços no Grupo Bandeirantes, né? Comecei como produtor da rádio, depois eu fui para reportagem. Na reportagem, um dia eu tive que cobrir uma repórter da TV que estava com um problema de saúde, ela não conseguiu, ela chegou a ir trabalhar, mas ela não conseguiu, ela teve que ir embora. Aí eu fui, fiz tanto para rádio quanto para TV. Aí depois eu fui, assim, editando jornais da rádio, né, os boletins, os jornais mesmo que tinham. E aí foi meio que natural essa transição para TV. Eu comecei como editor de texto na TV, o que não é muito comum. Geralmente na TV começa-se por produção. Mas eu já fui para edição de texto, depois que eu fui ser produtor, depois que eu fui ser repórter. Então foi meio que uma salada mista, assim. E acabou sendo natural essa minha transição para a TV. Sei lá, 60 cidades me assistindo, 6 milhões de pessoas assistindo a minha informação, aquilo que eu tô falando, é uma responsabilidade gigante. Gigante. Saber o que você está falando, ter a noção do que você pode falar, do que você não pode falar, conseguir, mais até do que isso, conseguir explicar para o público uma história difícil, uma história que nem sempre é muito fácil, uma informação que talvez não fique tão clara para a pessoa no primeiro momento, ter que esmiuçar esses detalhes. Por exemplo, esmiuçar é uma palavra que eu não posso usar na TV, porque as pessoas não conhecem o significado da palavra. Então tem que falar uma coisa bem mais coloquial, tem que falar assim, vamos detalhar então, vamos explicar bem explicadinho pra você. Tem que ser uma coisa bem coloquial. Mas ao mesmo tempo, você chega, por exemplo, com uma autoridade e aí tem que falar um pouquinho mais sério. Você não pode falar, e aí mano, beleza? Não dá, não tem condição de você falar isso com um prefeito. Por mais intimidade que você tenha com a pessoa, existe o nível de formalidade que você tem que ter. Eu, por exemplo, converso com muitos secretários, muitos prefeitos, que eu já tenho um grau de intimidade, porque pela própria convivência. Mas eu não chego e falo assim, e aí, vamos? Não. Ô prefeito, tudo bem? Como é que vai? Ô secretário, você tá bem hoje? Não sei o quê. Sempre uma coisa assim. Então, saber dosar isso é uma responsabilidade muito grande. O jornalista que conta as melhores histórias, não só melhores histórias, mas que conta bem as histórias, ele é um bom jornalista. Porque a minha chefe até falou isso esses tempos atrás. Uma reportagem é uma reportagem. Pode ser qualquer tema. Mas se a pessoa tem a sensibilidade e consegue observar o todo, a reportagem será melhor. Pode ser uma reportagem sobre um buraco de rua. Mas se a pessoa tiver a sensibilidade de ver, por exemplo, tem uma senhorinha que não está conseguindo atravessar por causa do buraco. Isso já é um toque diferente. Fazer a matéria pelo buraco, normal. Buraco pelo buraco, ok. Mas tem a sensibilidade de perceber o quanto isso afeta a vida das pessoas. Ou então, perceber alguma situação diferente, é o que faz o bom repórter, é o que faz o bom jornalista. Escrever bem é relativo. Porque você pode escrever muito bem, mas não ter o feeling. Eu acho que o bom jornalista é aquele que tem feeling para a história. O bom jornalista é aquele que sente, que sabe o problema. Pode não morar na cidade,
Por exemplo, eu saio de Campinas, eu sou campineiro, nasci em Campinas, morei um tempo em Paulínia, mas assim, sempre fiz tudo em Campinas. Mas, por exemplo, eu vou pra Santa Bárbara, vou pra Piracicaba, vou pra Sumaré, vou pra Hortolândia, já fui até pra Itatiba. Não conheço a realidade das cidades, não tem como conhecer, são muitas cidades. Mas tem algumas coisas que são comuns a todas elas. E é isso que tem que saber. Chegar lá e observar. O bom jornalista é aquele que observa. É aquele que não tira conclusão precipitada. Aquele que chega, já pensa, eu sei tudo e não sei o quê, esquece. Tem que saber observar o ambiente, observar onde você está, porque aí você consegue fazer uma matéria melhor. O compromisso com a verdade é uma premissa nossa, mas assim, a gente sabe que infelizmente as coisas não andam assim. Nós temos que defender os interesses das empresas às quais nós trabalhamos. Então assim, a verdade, ok, a gente não pode mentir na televisão. A gente pode omitir algumas informações. Isso, infelizmente, é normal. Isso, infelizmente, é comum. Só que assim, é óbvio que eu não vou chegar e dar uma informação mentirosa. Por exemplo, Campinas tem 20 mil casos de H1N1, sendo que isso não é verdade. Isso é uma irresponsabilidade. Essa não é a nossa função. A nossa função é falar assim, a gente não sabe quantos casos tem porque a prefeitura não divulgou. Ou então, o último balanço da prefeitura aponta 16 casos, mas a gente desconfia que seja mais. Aí tudo bem. Desconfiar é uma coisa. Agora, você pagar que tem mais, sendo que talvez não tenha, também é uma irresponsabilidade. A gente tem que ter compromisso com a verdade, sim. Só que também a gente tem que saber até o limite do veículo de comunicação que a gente tem.